Naval Sepa. Deve mudar de rumo e retornar ao Oceano Índico imediatamente. Se não cumprir minha ordem, será atacado. Câmbio e desligo. Aqui é o navio de guerra da Coalizão 121 em trânsito conforme o direito internacional. Você não está sendo desafiado. Navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos transitando perto do porto de Fujairah e do Mar de Omã. Aqui é a Marinha Zepa. Aqui é a Marinha Zepa. Último aviso. Último aviso. Último aviso. Isso aconteceu de fato muito perto Da área do porto. The High Island. Atenção a todas as embarcações. Atenção a todas as embarcações. Atenção a todas as embarcações no Mar de Omã. Aqui é a Marinha Zepa do Irã. Se virem algum navio de guerra nas proximidades, mantenham uma distância de mais de 10 milhas deles, porque estou pronto para abrir fogo sem aviso prévio. Bem, com isso começamos as comunicações que têm ocorrido, isso é divulgado pela televisão iraniana. Precisamos ver a versão dos Estados Unidos, mas como sabem, analisamos diferentes versões aqui. E bem, desta vez quem aparece é a televisão iraniana. Essa suposta comunicação entre a Marinha dos Estados Unidos e a Marinha iraniana, supostamente alertando que, se continuassem naquela área do Estreito de Hormuz, iriam atirar. Diziam que a resposta, segundo isso, dos Estados Unidos era: estamos passando porque existe o direito internacional de passagem e por isso estamos passando por aqui. Não estamos desafiando ninguém. Diziam isso supostamente nos Estados Unidos, o que significa: eles não estão em operação para atacar. Isso faz parte do que se observa neste momento, porque o próprio Donald Trump disse isso. Precisamos detalhar o Estreito de Hormuz, diz Donald Trump. Que eles vão controlar aqui, ou seja, que os Estados Unidos vão bloquear a passagem. Ou seja, o Irã bloqueia aqui, mas os Estados Unidos se posicionam por aqui ou por aqui e vão bloquear a passagem. Espera um pouco. Quem você vai bloquear? Você vai bloquear a passagem dos navios do Catar? Seu amigo que tem uma base sua e que está enviando petroleiros para a China, por exemplo. Você vai bloquear ele? Eu me pergunto, quem você vai bloquear? Sobre quem falamos? E o bloqueio, como está? Vamos aos detalhes, certo? Vamos ver o que está acontecendo. Mas já adianto para vocês que vamos aos detalhes. Se os Estados Unidos bloquearem aqui, os iranianos dizem que eles vão bloquear também. Então, além desse, vão bloquear o outro estreito também. E bom, é assim mesmo. Bloqueio por todos os lados, né? Esse é um assunto que nunca termina. Abraço, Blanca. Ótimo domingo para você. Obrigado. Como tem estado? Um grande abraço, ele disse. Já chegamos e começamos. Saudações para a Cebola. Ele pergunta: quem você espera do último? Muito bom, um abraço. Cebola, como você está? Terry, como você está? Também boa tarde para você e para toda a comunidade que está chegando. Daqui a pouco vamos para os comentários. Mas olha, vamos aos detalhes, porque realmente tem muita informação sobre o que está acontecendo agora, então vamos lá também. Já temos o momento dublado de Peter. Já voltamos. Desculpa, daqui a pouco voltamos a essa parte. Em que Peter, que será o próximo primeiro-ministro lá na Hungria, fez alguns comentários. Vamos ouvir o que ele diz. E a colocamos sobre bases sólidas e, na medida do possível, também ampliamos a cooperação dos países do Grupo de Visegrado. Nesse espírito, minha primeira viagem será à Polônia, para fortalecer a amizade milenar entre húngaros e poloneses. Minha segunda viagem será a Viena e a terceira a Bruxelas, para trazer de volta os fundos da União Europeia, que pertencem ao povo húngaro. Mudando de assunto, mas precisamos conversar algum dia sobre todas as corrupções que Viktor Orbán tinha. Absurdamente exageradas. Ele recebia dinheiro da União Europeia, por isso tudo estava bloqueado, certo? Ele pegava dinheiro da União Europeia. Numa dessas, ele gastou uma fortuna para fazer uma espécie de, vamos dizer, como viadutos, como uma estrada com viadutos e curvas, não sei o quê.
Você via e pensava, a obra está boa, qual o problema? E você não abria a imagem. Nada para lá, nada para cá, nada para lá, nada para lá, não tinha nem estrada, estava no meio do nada. Então diziam tipo, olha, tem fundos da União Europeia para você fazer isso, então vai lá, se inscreve, mas não temos onde colocar, já está tudo construído aqui. E olha, naquele terreno não tem nada, nem rua, mas faz assim mesmo. E aí já mandamos as fotos, já mandam o dinheiro pra gente, ou seja, uma loucura. Uma loucura de coisas absurdas que faziam lá. E além da proximidade com a Rússia e tudo isso, ele já era muito acusado de corrupção. Mas enfim, voltando ao que estávamos conversando sobre essa questão do Irã e sobre as negociações, tem outro comentário que o próprio J.D. Vance faz a respeito, porque ele foi muito criticado por basicamente não ter conseguido nada. Olha, o esperado era mais ou menos isso. Ou seja, o esperado. Após um mês de guerra, a eliminação de Ali Khamenei e tudo o que ocorreu. Na primeira negociação não se esperava muito. O fato de eles estarem frente a frente neste momento já é, de certa forma, uma vitória. Infelizmente, parece que o desfecho não foi tão positivo no sentido de que, bem, não está sendo. Geralmente há negociação, todos recuam e, se não, não chegamos a um acordo. Mas vamos conversar na próxima semana e de novo, e de novo, e de novo. Agora não está claro quando será a próxima ou se haverá outra. Mas o próprio J.D. Vance disse o seguinte, vamos ouvir. Vamos lá. A segunda coisa que Golly Bob disse que de novo achei fascinante foi: nós nos recusamos a abrir mão do direito ao enriquecimento. E eu pensei comigo mesmo, sabe de uma coisa? Minha esposa tem o direito de saltar de paraquedas, mas não faz isso porque combinamos que ela não vai, já que eu não quero que ela pule de um avião. Ok. Não sei, isso é sobre coisas estranhas, comentários estranhos que faz J.D. Vance. E bem, outro assunto que chama a atenção é o comentário feito pelo Paquistão. No final das contas, eles estavam no meio de uma negociação. O Paquistão tem muito interesse nisso porque está negociando com a Arábia Saudita. E, em teoria, é obrigado a defender a Arábia Saudita se a guerra continuar. Ou seja, precisaram enviar tropas. Na verdade, já enviaram 13 mil ou 18 mil para uma situação específica. Mandaram aviões F-16, eles estão enviando ajuda para lá. Se vocês repararam, nos últimos dias, houve ataques aos Emirados Árabes, houve ataques ao Kuwait, mas já não houve ataques à Arábia Saudita. Pelo que parece, há negociações, inclusive com a Arábia Saudita, que também atuou como observadora. Vamos ver se isso se confirma. Rússia, China e Estados Unidos estavam presentes. Não está claro se Israel esteve presente. Parece que não. Os Emirados Árabes Unidos não participaram e estavam irritados, mas com os Estados Unidos presentes, talvez Israel nem precise estar, já que são próximos. O Paquistão reage assim às negociações fracassadas. Vamos ouvir. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Nama adu minasali, Allah Rasul al-Karim. Assalamu alaikum e muito bom dia. Permitam-me começar expressando minha profunda gratidão à República Islâmica do Irã e aos Estados Unidos da América por responder ao apelo do primeiro-ministro do Paquistão, Mohammad Shahbaz Sharif, por um cessar-fogo imediato na região, assim como por aceitar o convite do primeiro-ministro para realizar conversações de paz em Islamabad. A delegação dos Estados Unidos da América foi chefiada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, e a delegação do Irã chegou ao Paquistão. Vance e a delegação da República Islâmica do Irã foi chefiada pelo presidente do parlamento iraniano, Bakhar Ghalibaf, que chegaram ontem ao Paquistão para participar das conversações em Islamabad. Eu, junto com o chefe das Forças de Defesa e o chefe do Exército, Marechal de Campo, Syed Assim Munir, ajudamos a mediar várias rodadas de negociações intensas e construtivas. Esta é a reação por enquanto. A delegação deles está fechada a mais negociações. Mas o que realmente chama a atenção é que o Paquistão, imediatamente depois disso, começou a enviar mais forças militares para a Arábia Saudita, talvez também para mandar um sinal ao Irã de que não ataque especificamente a Arábia Saudita.
Outro assunto que também chama atenção é pelo vice-presidente de Islamabad. Vamos ler parte dessa mensagem que é evidentemente, como sempre, não muito explosiva, especialmente em um domingo. Dos Estados Unidos. Eu sinto nesta ocasião uma mensagem mais liderada pelo vice-presidente de Islamabad. A delegação dos Estados Unidos foi liderada pelo vice-presidente em Islamabad. Vamos ver, vamos colocar aqui. Esta é parte da mensagem que Donald Trump dá em uma série de coisas que ele diz, garantindo que vai iniciar o bloqueio do Estreito de Hormuz. A delegação foi liderada pelo vice-presidente de Islamabad. A delegação dos Estados Unidos da América vai fechar o estreito localizado entre o Irã e Omã, garante, e Donald Trump acusa diretamente o Irã de estar extorquindo. Pelo vice-presidente de Islamabad. Também ordenou que qualquer navio que chame a atenção ou ameace sem apresentar provas de minas seja considerado. Agora ele ordenou que qualquer navio que tenha pago, e é por isso que vão ser bloqueados aqueles navios do país que tenham pago. Irã, os Estados Unidos da América, foi liderado pelo... Primeiro, sob qual direito? Sob qual direito? Você não pode pagar para quem quiser em águas que não são suas. Mas supondo que você diga, bom, o que você está assumindo? A delegação da América foi liderada pelo vice-presidente de Islamabad. Estados Unidos da América pagou, não haveria como saber, não existiria, não vai ser uma transação pelo vice-presidente de Islamabad. Não os bloqueio. E aí isso seria compreensível. Não quero que usem meus bancos para assuntos de países onde há, um ataque ou uma guerra, etc, né? Poderia justificar essa parte e dizer, delegação dos Estados Unidos da América pode usar essas coisas? Não. Basicamente, até aí poderia ser. Mas como você demonstra agora com as criptomoedas, se usam reais, se usam yuans e se usam euros, se usa qualquer dinheiro em espécie. Pelo vice-presidente de Islamabad. Não é possível, então. É uma ameaça um pouco vazia ou bastante vazia dizer aos navios que já pararam? Bom, não vamos entrar em detalhes. Primeiro, antes disso, antes de continuar, me dá uma breve pausa. Delegação dos Estados Unidos. Há relatos de que já pararam um navio, mas não foram os americanos, e sim os iemenitas aqui. Foi liderada pelo vice-presidente de Islamabad. Ou seja, possivelmente vamos ver que esse estreito também está sendo fechado. Mas estamos primeiro tentando confirmar quem o deteve e qual navio foi, para tentar dar todos os detalhes para vocês. A delegação dos Estados Unidos da América teve livre passagem nas águas internacionais. Por quê? Porque foi o que disse Donald Trump. A mensagem afirma que o Irã está sem marinha, sem força aérea efetiva e sem sistemas de defesa. De Islamabad. Delegação dos Estados. Trump afirma que mais países dos Estados Unidos, próximos aos Estados Unidos da América, foram liderados pelo outro conflito, ou seria uma extensão do conflito. No final das contas, isso também faz parte do que está sendo relatado agora mesmo. E então vamos logo para outros pontos também importantes sobre esse tema. Dentro de tudo isso, vamos ver várias reações. Irã faz um novo alerta, basicamente uma ameaça aos Estados Unidos, após o fracasso das negociações e também após o comentário sobre o estreito. Afirmam que o que vem a seguir será uma escolha maior e, fizeram várias ameaças, uma delas muito dura. Agora vamos conversar sobre isso, mas primeiro vamos ao que diz o presidente do parlamento iraniano, que é o Mohammed Baker ou Baker. Na verdade, porque você quer que eu fale em inglês, mas na verdade não é como Baker, mas parece com Baker. Baker Kalibas faz um alerta de acordo com o que disse hoje, horas depois de concluírem as primeiras negociações diretas de alto nível. Ele diz,
Se os americanos colocarem novamente à prova a nossa determinação, vamos dar a eles uma lição ainda maior. Ele diz que esse personagem bom tem sido um dos que mais tem reagido diante desse tipo. Bem, de empurrões, e é que bom, tem ocorrido reações, diz a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica. Lança essa mensagem que é uma mensagem, insisto, que vem aumentando de tom. O Estreito de Hormuz, assegura a Guarda Revolucionária, permanece aberto para navios civis sob controle inteligente. Navios militares que se aproximarem do estreito serão vistos como violação do cessar-fogo e sofrerão resposta severa. Essa foi outra mensagem, que vem da Guarda Revolucionária, que vai aumentando o tom pouco a pouco. Outra das mensagens que foram dadas, e isso é nesta área do mapa. Vamos ver se conseguimos mostrar. É nesta área um navio com cerca de 1 dúzia de pessoas armadas a bordo. Acabaram de atacar um navio cargueiro próximo. Isso é no estreito. Não é Hormuz, mas sim o estreito de Al-Madeb, no Mar Vermelho. O que foi confirmado é que uma embarcação pequena com 12 homens armados atacaram um navio cargueiro. O ataque falhou. Eles não conseguiram embarcar no navio, o navio continuou. Eles acham que são os Houthis. O mais provável é que sejam os Houthis, obviamente, porque são eles que operam nessa área. Mas é provável que os Houthis já estejam começando a operar na área. A única coisa que ele sabe é isso que estou comentando até agora. Embora sim, já parece que está acontecendo algo com o navio. Vamos tentar confirmar essa questão do navio e depois falamos sobre isso. Agora, o mapa, este é o ponto onde esses Houthis estariam operando destino. Ele diz: já pensei muitas vezes que Trump está sempre alterado, até quando fala e gesticula. Mural. Não parece normal para uma pessoa da posição dele. Tem coisas ali que estão acontecendo de forma curiosa, não com a saúde de Trump. De repente, estão começando a aparecer questões que se assumia que algum dia aconteceriam com esse Biden, pois me parece que estão acontecendo com ele. Trump, na hora de tomar certas decisões, ou fazer certos comentários, ou até mesmo tomar certas decisões, parece que ele se perde um pouco. Um tema que também acusavam esse Biden. Lembram disso constantemente, só que com ele. Parecia que havia uma boa delegação no sentido de que ele delegava aos mais próximos, o que também levantava a questão de quem estava governando. Isso também era outra questão. E nesse caso, talvez ele não tenha tantos delegados, mas isso também o torna mais errático nesse sentido. Agora, além do que disse o presidente do parlamento iraniano, ele também alerta sobre outros pontos. 4 pontos, basicamente. Primeiro, nas declarações que esse senhor faz, que diz a Galibaf, ele não dizia: se nos testarem, responderemos ainda mais forte, como ele disse inicialmente. Depois também afirmou que os Estados Unidos ficariam em dívida com o Irã e que teriam que conquistar a confiança. Ele disse, para poder encontrar uma saída a longo prazo, basicamente como se dissesse: agora não confiamos em vocês. O Irã também diz que há boas iniciativas para mostrar boa vontade, que trarão avanços nas negociações antes que elas colapsem. Mas eles garantem que isso por enquanto não está claro. Também chegou a dizer que o inimigo chegou a um estado de desespero e que o Irã não vai se render diante das ameaças. Bom, esses são alguns dos comentários feitos por essa pessoa. E bom, vamos para outros assuntos, outros pontos também importantes. Obrigado. Donald Trump hoje também chegou a dizer que o Reino Unido já iria se unir a eles para o próximo passo. Vamos ao mapa. Afirmou hoje que o Reino Unido iria se unir a esse ponto. Não. Em direção ao Estreito de Hormuz com a ideia de remover as minas. Sim, ou seja, disseram não, pois o Reino Unido vai se unir e então, evidentemente, imediatamente foram perguntar para o Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido. Ei, é verdade que você vai se juntar a esse assunto de remover as minas e não sei mais o quê? Vamos ao comentário e ao detalhe. Segundo foi possível reportar pelo jornal The Guardian, que é um meio de comunicação, a imprensa inglesa garante que o Reino Unido não vai participar de nenhum bloqueio, nenhum assunto de minas, nada de nada.
Segundo as declarações de Trump na Fox News, ele garantiu que não vai demorar muito para limitar o estreito e afirmou que vários países vão ajudar a retirar as minas e a bloquear o estreito. Entre eles, ele mencionou o Reino Unido. Ele afirmou que o Reino Unido ajudará a bloquear, mas o país negou participação. Não é verdade, não vou. O Reino Unido desmentiu Trump imediatamente. Não me envolva nas suas confusões. Não temos intenção de entrar no conflito. Não temos intenção de bloquear absolutamente ninguém. Aliás, os iranianos neste momento anunciam o perdão, os ingleses anunciam que não só não vão bloquear, como também vão conversar com a França e com outros países europeus, para eles criarem sua própria estratégia e negociar, que também já sabemos que são lentos, também na Europa para esses assuntos. Ou seja, os países europeus costumam primeiro mediar entre eles e depois. Mas demoram, não é? Não é imediato, né? A decisão não é rápida e isso também. Bom, isso é importante, né? Outro ponto importante é o que tem sido relatado, segundo o que é reportado por meios próximos a Trump, como a Fox News, afirmando que 2 funcionários americanos que estiveram próximos dessa negociação afirmam que o vice-presidente Yad Vance já entrou na delegação iraniana em Islamabad. Tentou-se, então, falar sobre todas as demandas imediatamente, pois não houve avanço no tema principal, que é a questão do urânio, não houve avanço no desmantelamento das principais instalações de enriquecimento, também não se falou em recuperar o urânio, que são as demandas mais importantes. Também a questão de aceitar o quadro mais amplo de paz e segurança e diminuição das tensões. Também não foi possível aceitar isso nem encerrar o financiamento indireto ao Hamas. Nem tampouco a questão de agora, que é abrir o Estreito de Hormuz, que basicamente os temas mais importantes imediatamente colapsaram a negociação e todo mundo recuou. Disseram que não há como conversar quando um tem 10 pontos e o outro tem 15 pontos, mas todos os pontos são as linhas vermelhas do outro. Ou quase todos esses pontos, se todos forem linhas vermelhas. A única maneira de negociar nesse nível é vencendo uma guerra. Se ela não estiver realmente vencida, ou seja, se o outro não disser, ok, me rendo, faça o que quiser, né? Senão não dá. E aqui existem 2 riscos, né? Ou que entrem tropas e que a guerra se prolongue, com perdas de um lado e perdas do outro. Sabemos que isso será complicado, até podendo levar ao impeachment de Trump. Nesse sentido, é uma parte muito arriscada e a outra é ainda mais arriscada, que é como a inominável, né? A opção inominável. Vamos dizer que é a opção nuclear. Se não houver outra, não dá para negociar com essas pessoas. Eles estão prestes a ter armas nucleares. É uma questão existencial, não necessariamente para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos seriam uma possibilidade, mas a outra possibilidade que está cada vez mais provável é Israel. Ou seja, o botãozinho e a bomba nuclear. Uma bomba nuclear que seria pequena, eles acham, para ver se assim eles se rendem. E aí entra na fase, bom, agora sim de negociar, né? Mas neste ponto as coisas ainda estão muito, muito difíceis e tomara que não seja necessário chegar a esse nível desse assunto. Segundo um relatório que está sendo divulgado neste momento, onde 13 mil soldados do Paquistão estariam a caminho da Arábia Saudita para a base aérea Rei Abdulaziz. Bem, não é que já estejam lá, ou seja, algumas tropas já estão lá e outros afirmam que vão somar 13 mil, mas pelo que eu entendo, pelo menos é que as tropas já estão. E os 18 aviões de combate, também mencionamos ontem, são 18 aviões, entre eles F-16 e outros aviões da defesa do Paquistão que estão a caminho ou já estão na Arábia Saudita. Mas diante da ideia de que a Arábia Saudita diz, eu te empresto dinheiro e já te emprestei bilhões de dólares, mas há um acordo aí de negociação, há um acordo de ajuda mútua, inclusive de defesa mútua, de fazer negócios e tudo mais. Mas enfim, então nesse sentido os próprios paquistaneses estão apoiando especificamente a Arábia Saudita, não é? Vamos agora à pergunta, qual foi a pior ameaça que a Guarda Revolucionária já fez até agora? É a seguinte, vamos lá.
Até agora, essa é a que mais chamou atenção e que vários meios de comunicação já comentaram. O maior desafio, ou já uma ameaça propriamente dita do Irã, é o comentário que fazem de que, se o Estreito de Hormuz for bloqueado agora pelos Estados Unidos, dizem, o inimigo ficará preso em um vórtice mortal. O que quer que isso signifique, soa muito ruim, não é? Os guardas da Revolução Iraniana responderam hoje, domingo, ao comentário feito por Trump. Aí já não são mais os políticos, e sim a Guarda Revolucionária, que basicamente são os que dominam, são os que controlam tanto o estreito quanto a política. Agora, eles são realmente os que estão no controle. Ele diz o seguinte: ele adverte que qualquer erro de cálculo levaria o inimigo a um vórtice mortal. Todo o tráfego está sob o controle das forças. O comandante naval da Guarda Revolucionária dos Iranianos publicou em sua rede social X que o inimigo ficaria preso em um vórtice mortal no estreito se desse um passo em falso. Isso aconteceu cerca de 2 ou 3 horas depois que Donald Trump anunciou ou criticou isso. Nesta publicação que vimos há pouco, basicamente os iranianos dizem isso. Olha só como Trump escreve. A parte de maiúsculas e minúsculas, ou seja, tudo isso para ser um presidente, é meio curioso, né? E é aí que ele menciona esse negócio de bloquear e que há uma extorsão dos iranianos e não sei o quê. Então, é curioso porque ele diz: então você está me extorquindo, pois eu te extorco também e todo mundo se extorque e todos viram extorsionistas. Ou seja, é uma loucura, né? Mas enfim, essa é a forma como Donald Trump se expressou nesse assunto e essa foi a resposta. Então, horas depois, a resposta da Guarda Revolucionária foi basicamente que, olha, não vejo de jeito nenhum uma intenção de acalmar as coisas, basicamente, né? Além disso, enviou uma mensagem aos chineses. Vamos conferir. Donald Trump não está satisfeito com o que está acontecendo no Irã e já está mirando na China. E além disso, algumas semanas antes da suposta reunião, digo suposta porque está claro para mim que possivelmente vão adiar a reunião entre Donald Trump e Xi Jinping na China. Aliás, Donald Trump avisou a China que vai impor tarifas de 50% se a China fornecer ajuda militar ao regime do Irã. O chefe da Casa Branca alertou que qualquer país que forneça material militar a Teherã será alvo de uma tarifa sobre os produtos exportados para os Estados Unidos. É basicamente, mais uma vez, voltar ao tema das ameaças por meio de tarifas. Mas isso também fica claro. Aliás, também há uma mensagem dos Emirados Árabes Unidos que dizem o seguinte: o Estreito de Hormuz nunca foi propriedade do Irã e eles não podem fechá-lo. E é verdade, a realidade é que o Estreito de Hormuz é dividido entre 2 países, Irã e Omã, por um lado. No meio há o chamado direito de passagem, que apesar de não ser exatamente águas internacionais, é um direito de passagem internacional basicamente igual. Você não pode fechar o estreito para começar porque ele não pertence só a você. Ele pertence a outro país e ao direito de passagem de outros países da região ou que queiram passar. Com os países do outro lado, acontece mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, com uma fazenda onde você tem uma fazenda muito grande, você tem que garantir o direito de passagem em certos pontos para que as pessoas possam passar. Pois imagina o sítio, o terreno, a fazenda no meio. Ninguém vai conseguir chegar lá agora, porque nem deste lado, nem do outro, nem de outro se tem passagem. Então por isso existem essas regras, essas leis, de que tem que ter um direito de passagem obrigatório. Não é se você quer ou não, se hoje você está afim ou não, você é obrigado. Agora, o ministro da Indústria, esse que vimos aqui na tela, dos Emirados Árabes, o sultão Al-Jaber, afirmou hoje, domingo, que o estreito não é propriedade do Irã. Como se pudesse fechá-lo ou restringir a navegação? O estreito nunca foi propriedade do Irã a ponto de poder fechá-lo ou restringir a passagem, em uma mensagem muito sucinta. Aliás, o pessoal dos Emirados Árabes está muito incomodado com a interrupção de uma artéria econômica mundial vital. É uma ameaça direta para a segurança energética,
alimentar e sanitária de todas as nações. Esse comportamento é ilegal, perigoso e inaceitável para todos. Não podemos permitir nem tolerar isso, nem deixar que aconteça, diz o próprio sultão Al-Jaber. Bom, então esses também fazem parte dessas mensagens que estão aí, e vamos agora para outros assuntos também importantes. Já houve uma reação, por sinal, desse Viktor Orbán, por ter perdido as eleições lá na Hungria. Vamos falar disso rapidinho. A responsabilidade e a oportunidade de governar não nos foram dadas a nós. Parabenizei o partido vencedor. Parabéns. Bom, então rápido, nem me diz para eu fazer tudo, permitam-me. Fiquei assim com café. Essa mensagem breve que temos aqui. Mas tudo bem, é só o que importa. Basicamente, ele reconheceu e isso fala bem do país. Fala bem até mesmo do Orbán, que apesar de ser tão controverso aceitar isso, acho que é muito importante e necessário para o seu país. E isso, bom, essa parte também precisa ser reconhecida. Apesar das controvérsias, apesar do que você pense, é preciso reconhecer que pelo menos saiu de uma maneira aparentemente digna. Isso é o que pelo menos se vê ali. Essa imagem chama a atenção. Fazia tempo que não o víamos. Fazia vários dias que não víamos Palácio Reza, o conhecido como herdeiro lá no Irã. Que bom, ele não vive no Irã há muito tempo. Mas realmente chama a atenção que ele vai à Suécia desta vez, ao parlamento da Suécia. Vale lembrar que Suécia e vários países europeus possuem grande comunidade iraniana. O príncipe herdeiro é chamado assim, mas afirma que não se considera príncipe. Palácio Reza, ou Reza, chegou ao parlamento sueco, onde fará um importante discurso nesse local. Vai ser interessante mais adiante ver o que Reza Pahlavi vai dizer, quais são os comentários que ele faz. E bem, vamos ficar atentos a esse assunto. Isso também é evidentemente importante. Por sinal, também na conta oficial de Massoud Pezeshkian, o presidente iraniano, que embora saibamos que ele não tem muita força, muito poder, o que você quiser. Bom, obviamente eu já cliquei aqui no tradutor, né? Esta é a conta oficial de Massoud Pezeshkian, presidente iraniano. Diz o seguinte: se o governo dos Estados Unidos deixar de lado seu totalitarismo e respeitar os direitos da nação iraniana, certamente seriam encontrados caminhos para chegar a um acordo. Ricardo, agradeço aos membros da delegação de negociação, em especial ao meu irmão, Dr. Kalibaf, presidente do parlamento. Bem, essa é uma mensagem muito política, muito diplomática. Nação iraniana. Certamente deixar o totalitarismo de lado e respeitar ele é o presidente do parlamento. Não foi nada diplomático. Este foi um pouco mais diplomático. Mas enfim, pelo menos da parte dele, parece que ele quer um pouco mais de diplomacia. Um discurso nesse sentido, então, né? Um pouco mais... Nesse sentido, então, abertura para a negociação, ao contrário de outras pessoas. Agora, enquanto isso, não falamos em todo esse relatório sobre o que está acontecendo em Israel ou quais reações eles tiveram, como se nada estivesse acontecendo. Mas sim, as coisas estão acontecendo e o ministro da Defesa de lá de Israel já se pronunciou. Esse Israel Katz é o nome dele, aliás, que aparece nesta imagem na qual o ministro da Defesa garante isso a partir do sul do Líbano. Eles garantem que os residentes não voltarão ao sul do Líbano e nosso objetivo é desarmar o Hezbollah. Isso, bom, chama a atenção. Evidentemente, essa mensagem a que se refere quando diz que os residentes não voltarão ao sul do Líbano, ou seja, está se referindo aos próprios palestinos, que os próprios palestinos não vão voltar para suas casas. Quer dizer, como é isso? É sério mesmo isso? Vamos ver, esta é a fronteira, né? Aqui é Israel deste lado e aqui está o Líbano. Aqui está o rio Litani. Que digam que os residentes não voltarão para suas casas. As pessoas que vivem aqui não vão voltar. Os libaneses que vivem aqui seriam muito estranhos. Ou seja, eu entendo que os do Hezbollah não vão voltar para esta área. Ok? Você entende por que é um grupo terrorista? É um grupo que você não quer, mas você não pode impedir que as pessoas passem por aí, certo? Ou seja, isso também chamou atenção para o comentário. Vamos ver se haverá uma explicação mais clara nesse sentido. Aliás, mudando radicalmente de assunto. Pois já começa a haver uma crise hídrica, uma crise de seca, ou por causa da seca em um município lá no Texas. Que, aliás, eu sei que tem gente nos assistindo aí no Texas, mas digo, principalmente em San Antonio, Houston, Dallas.
Não, muito obrigado. Também por aí, mas desta vez é outro município chamado Corpus Christi. Dizem que enfrentam grande redução nas reservas de água, forçando autoridades locais a adotar medidas extraordinárias, inclusive abrir um debate sobre a sustentabilidade do abastecimento na região. É assim que se vive uma seca forte e isso já dura há 6 anos, mas a seca não parou. Vamos ver se conseguimos ir ao mar. Vamos para o Texas. De acordo com o que estão relatando em Corpus Christi, bem, estaria acontecendo uma situação bastante complicada, não é? Isso é no sul do Texas, nessa região um pouco mais ao sul de Victoria, digamos, não é exatamente essa área. Veja se você consegue o poder por aqui. Me permitam deitado, se dá para ver aqui esse jornalista. É que não consigo ver aqui, mas na tela eu não sabia. Está em Corpus Christi, onde ocorre a situação. O risco de uma crise hídrica sem precedentes obrigou a cidade a acelerar planos de emergência para evitar cortes obrigatórios. Eles têm água do mar, né? Vamos ver se o que eles precisam é água potável, enquanto as reservas hídricas atingem mínimos históricos e as chuvas ficam cada vez mais improváveis com a chegada do verão. Funcionários municipais reconhecem que, sem precipitações substanciais ou novas fontes de abastecimento, a cidade vai ter que recorrer ao mar, de maneira crucial para as refinarias e para as plantas petroquímicas da região. Isso é tremendo, porque, no final das contas, de Corpus Christi se produz mais ou menos 5% da gasolina, que é usada em todos os Estados Unidos. Assim, a posição é importante e, evidentemente, é necessário que levemos água para essas pessoas. Evidentemente, não é? Ver se podemos ir embora. Já está o custo mais ou menos aproximado da guerra no primeiro mês e pouquinho que passou, não é? Com certeza, eles relatam que gastaram 280 bilhões de dólares. Isso é impressionante, não é? É um custo tremendo e bom. Nem sequer está claro para onde vai a guerra nem qual é o objetivo, porque, bom, se o urânio, não se conseguiu o urânio. Derrubar o regime, não, o regime continua exatamente igual, mas a pior parte, ou seja, continua um regime, mas pior do que já estava e agora está fechado, o Estreito de Hormuz e os preços do petróleo altos, e todos os preços subindo e custou 280 bilhões de dólares. Além do custo humano, que é tremendo. Ou seja, há muitas pessoas que perderam a vida. Que não é este. Uma guerra. Sem vítimas, mas elas existem, né? De acordo com o que foi relatado até agora no conflito, pelo menos até o momento, esse é o cálculo que fizeram dos gastos que estão tendo agora. Uma quantia que eles estão economizando, deixando de pagar para o pessoal da segurança dos aeroportos. Mas enfim, é impressionante, né? O custo saiu do controle. Dizem que nos primeiros 40 dias, foram gastos 280 bilhões de dólares. O conflito começou como uma operação. A operação rápida Epic Fury tornou-se uma campanha muito mais complexa, caótica e cara do que o previsto. Pelo menos um dos pontos críticos foi o abatimento dos caças F-15, que obrigou a uma operação de resgate extremamente cara e arriscada. Nessa operação de resgate foram usados vários aviões e soldados. Isso mesmo, já é reconhecido que destruíram o famoso MQ-9, lembram? Os MQ-9. Esses drones são caríssimos, não é? 24 MQ-9. E esses relatórios oficiais, né, quer dizer, o custo é enorme. E esses são os drones furtivos que são difíceis de detectar e tudo mais. E são 24. Ou seja, é uma questão já reconhecida, vamos lá. Ou seja, não é uma questão de ou porque muitos meios de comunicação, digamos pró-Rússia, também divulgaram isso. Mas esse é um dado correto, não é? Ou seja, é preciso reconhecer quando são dados corretos, ponto. Acabou o assunto, né? Manda ver quanto custa um MQ-9.
Vamos ver quanto custa. Drone MQ-9. Vamos ver mais ou menos quanto custa, né? O custo dos drones. O famoso Reaper, né? 30 milhões de dólares. Diz que é entre 30 e 50 milhões de dólares, mais ou menos. Por unidade. Só faz as contas. Supondo que custem só 30, né? Que estão na promoção. Que não custaram os 50 milhões. Só faz as contas só em drones. Quanto dá em drones? Dos grandões, né? Dos grandes, né? E depois tem drones menores. Os Lucas, por exemplo, que são novos, inovadores, né? Novos, inovadores. Inovadores não, né? Mas novos sim. Novidade não, porque são a cópia, né? É impressionante como o custo é alto. Imagine quanto, depois comente sobre isso. Então, para chegar na Lua, é muito caro, cara. As guerras, cara. Acaba com as guerras. Não acaba com a da Lua, né? Por favor. Quer dizer, é uma loucura. O gasto diário chegou a números próximos de 1 bilhão por dia, mais ou menos. No começo, e depois foi disparando, ainda somando as perdas. Mas eles garantem que esse é um desequilíbrio, em que 280 bilhões é só o começo de uma guerra que ninguém sabe como vai terminar, nem se vai durar meses, semanas ou anos. O gasto diário das operações, só para operar, é de cerca de 1 bilhão, fora o gasto com munições, fora o gasto com perdas. Eles afirmam que o nível estratégico é o mais preocupante, pois não há previsão de gastos nem de quando isso vai acabar. Que você não sabe se a guerra vai durar 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Então, é só ir gastando, né? Parar a guerra não é só decisão militar. Envolve também pressão internacional e medo de escalada. Esse é o custo militar, mas não é o custo real. Ao custo real, você tem que somar a questão do petróleo. O petróleo já disparou, já está aberto, né? O mercado já abriu. Eu estava esperando para ver se ia abrir ou não. E agora conseguimos. Olha, já abriu um gap de alta de preço. O preço de sexta-feira era esse, 96 dólares. O preço agora já subiu para 102 dólares. Ou seja, o preço disparou para 102 dólares. Da sexta-feira até hoje já é segunda-feira, dia 13 na Ásia. Então, bom, os mercados já abriram e está a 102 dólares. Este é o Brent e o WTI Texas, ainda mais alto. Esse está em 104 dólares, pelo que podemos ver aqui. 104 dólares. Esse é o preço que está, embora tenha chegado agora até 105, quando abriu e caiu um pouco para 104, mas ele vinha de... O preço fechou aqui. 97 dólares o WI Texas, WTI Texas não. E agora está aqui em 104 dólares, esse é o preço que já está. Então agora à noite, daqui a pouco, quando estivermos na transmissão da noite, vamos ver como está o assunto, né? Vamos ver como está o assunto e se isso está subindo, está caindo ou o que está acontecendo. Se houver alguma reação, comento ou faço uma transmissão rápida pelo celular. À noite conversamos bastante com toda a comunidade. Vamos rapidamente aos comentários. Não quero me alongar muito porque à noite podemos conversar bastante. Mas como você está, Francisco Arce e Dani? Sempre em uma guerra. Ambos estão dormindo. Contem conosco para buscar a verdade aproximada. Ouvir os dois lados é importante, falo por experiência. 2 anos em El Salvador, diz Dani. Já disse isso várias vezes. Dani, um grande abraço e obrigado pelo comentário. Sempre temos que tentar ouvir ambos os lados. Não. Ouvir como se fossem 20 lados numa guerra não são só 2 lados. Só isso. É muito mais complexo do que isso. E eu sei que você sabe disso. Ou seja, aqui estamos falando de ver o lado dentro dos lados. Existem diferentes lados. Tem o Irã, mas tem a Guarda Revolucionária, tem os políticos, tem os opositores, tem os que vivem fora que também são iranianos. E não é só os Estados Unidos. Tem os republicanos, os democratas, os militares, a inteligência. A inteligência militar e também a inteligência como a CIA, por exemplo. E também tem a Europa, né, a OTAN, tem a China. Tem os países do Oriente Médio. Quais são? É preciso ouvir todos eles e ir montando o mapa, por assim dizer, da realidade mais ou menos como ela é. Então é muito interessante, muito mesmo. O que eu posso te dizer?
Além de interessante, é importante até, eu acho, que a gente conheça tudo isso e que não fique só com a parte superficial dos bons e dos maus, entre aspas. Obviamente, né? Temos que entender todas essas realidades. Te mando um grande abraço. Saudações. Como você tem estado? Como diz? Eles procuravam o urânio. Camuflagem. Destino. Diz Carolingo. Pepe. O que diz o ministro de Israel? Diz. É absolutamente lógico e certo. Diz Caroligno. Qual ministro? O que foi que o ministro disse? O da defesa. Sim, deve ser isso. Diz M. Teresa. Como você tem estado? Olá? Muito obrigado. Saudações. Como vai? Olá. Saudações também para Reynosa, Tamaulipas. Como você está? Como Saul Medina. Que prazer te ver. Saudações para Tamaulipas. Para Reynosa. Muito perto daqui, por sinal. Adriano, como você tem estado? Saudações para Guadalajara. Olá, como você está? Ele diz, se chama servidão. Por sinal, ninguém é dono e todos podem passar. Diz Mathieu, limpo e sem conflitos com as partes. Como você tem estado? Amor Contreras. Olá. Saudações, Deni. Como você tem estado? Tino. Saudações. Não, eu entendo. Eu entendo que Luiz como síntese, exatamente. Eu entendo perfeitamente. Não, eu concordo com você, obviamente. Fidel, como você tem estado? Saudações. Olá, saudações. Isso é chamado de servidão de passagem. Servidão ou servidão ou servidão. É assim que se chama. Servidão de passagem. Conceito interessante, vou anotar. Muito obrigado por esse conceito. Aqui no México é chamado assim. Dizem servidão, não servidão. Sim, está correto, servidão. Diz que servidão de passagem é um direito real sobre um imóvel alheio, o prédio serviente. Diz que permite ao titular de outra propriedade dominante transitar por ela para acessar a via pública, essencial quando um imóvel está encravado. Isso segundo o Código Civil. Imagino que isso seja bom em questões de Código Civil. Suponho que do México, verdade? Teremos que ver como isso funciona ou qual é o nome disso em âmbito internacional. Por aqui é chamado de direito de passagem. Mas sim, ótima informação. Obrigado. Diz Rick. Como tem estado, Rick? Saudações. Vida ao rei. Saudações para Houston. Como você tem estado? Diz que você esqueceu de Israel, diz Carolinjo. Como você tem estado, Carolinjo? Em que sentido, amigo? Em que sentido? Já comentamos algo sobre Israel, não? Mas também não teve muita notícia agora. Mas já comentamos sobre o Líbano, comentamos sobre Israel. Talvez você não tenha visto, talvez não tenha pego. Abraço, amigo. Saudações, Carolinjo. E bom, se tiver alguma observação que a gente não tenha percebido, por favor, mande pra gente. E se não, então venham para a transmissão da noite, porque lá, obviamente, já temos todo o resumo do dia, evidentemente completo. Vamos tentar. Vamos fazer um esforço para tentar que todos os boletins sejam ao vivo. Vamos fazer isso. Já estamos nos preparando para esse assunto há algum tempo. E estamos com essa ideia de que tudo o que for aqui seja ao vivo. Vamos fazer isso sempre que possível, seja pelo celular ou com transmissões curtas. Se houver algo a comentar, procure fazer ao vivo. Isso é importante. Na Espanha também é assim, o Tino confirma. Lá também se chama servidão de passagem. Sei que é um termo bastante interessante e servidão de passagem. Está em quase todos os países ocidentais com esse nome, vindo de vários tratados e diz, ótimo, nossa bola, como você tem estado, por sinal, Robin Williams diz para você ter uma ideia do diesel em Buenos Aires. Aumentou em uma semana de 1.700 para 2.000, foi um estouro. Robin Williams, como assim tanto? Tremendo? Saudações, Rubem, diz, eles têm uma realidade paralela. E ainda, diz, e sem contar que ninguém a nível mundial. Caro menino, diz o Liceu, como está o Liceu? E os aviões do sul do Líbano? São chilenos e simpatizantes, mas isso não significa que não tenham direito de viver. Podem ser simpatizantes do que quiserem, mesmo que você não concorde, mas isso não tira absolutamente nenhum direito deles, certo? Você pode ser simpatizante disso e nem por isso perde o direito à sua casa, nem à sua família, nem de viver bem e tranquilo. Ou seja, não é uma questão. Ou seja, se você for um agente terrorista, evidentemente vai ser atacado. Imagine se as coisas funcionassem assim. Só porque você simpatiza com algo que não concordo, vão te perseguir. Não, isso não é possível. Não se resolve nada desse jeito. Sim,
Evidentemente, esse é um problema de longo prazo. Prazo que vai ter que ser resolvido em algum momento, porque está se gerando muita inimizade no mundo ocidental, onde estão seus aliados, pela forma como estão operando. É um tema com o qual ele vai ter que tomar cuidado e, acima de tudo, é um tema muito próprio desse regime. Como é que chama? De Netanyahu, que é uma figura realmente polêmica, acusado de crime de guerra. Só digo isso, só para a gente não esquecer que ele definitivamente não é nenhum santo. É uma figura com muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Esse personagem impressionante, saudações, Davi Flores, muito boa noite, Eliseu e toda a comunidade. Por enquanto, seguimos comentando, seguimos conversando com toda a comunidade. Muito obrigado por nos acompanhar, continuamos conversando. Um forte abraço, até logo.